A aula de hoje é a cores. Por quê? Porque eu queria falar olhando para você. Eu queria que você sentisse que eu estou falando diretamente com você, olhando nos seus olhos. Porque, gente, para a gente vencer insegurança e medo, precisamos sentir que não estamos sozinhos, que não estamos a sós, mas que temos alguém que segura na nossa mão e que nos ajuda caso a gente caia. É assim que as crianças, por isso que as crianças se arriscam tanto, né? Eu vejo os meus filhos se arriscando muitas vezes em movimentos que eu tenho certeza que vai dar errado, mas que eles fazem porque eles sabem que eu estou ali como mãe e que qualquer coisa que acontecer eu vou estar junto com eles. E às vezes a gente falta isso, falta sentir que tem alguém que é conosco. E eu queria muito que você sentisse que você não está sozinho. Você viu, foi mais de 15 pessoas que votaram, que disseram que sentem insegurança e medo e por isso não conseguem crescer, por isso não conseguem sair do lugar. E esse é um dos temas que eu mais gosto de falar. Por quê? Porque eu me sinto um testemunho vivo. É assim que eu me sinto, um testemunho vivo de alguém que venceu muitos medos, muitas inseguranças para chegar onde chegou. E hoje eu tenho a alegria de ajudar você que está aí do outro lado a também vencer a sua. E como é que nós vamos vencer esse medo e essa insegurança? O medo de começar, o medo de mudar e até o medo de crescer. Sim, muitas pessoas têm medo de crescimento. Têm medo do crescimento, do que vai mudar na vida depois de crescer. Vamos falar disso? Medo de começar. Medo de dar o primeiro passo. Primeira coisa, você precisa ter clareza do que gera medo em você. Muitas pessoas foram mais específicas e disseram medo do julgamento, medo de me expor, medo de aparecer. Eu queria muito que você pegasse um caderninho e anotasse do que eu tenho medo. Anotar do que eu tenho medo. E, se possível, antes de fazer esse momento de reflexão, de análise, você fizesse uma oração e pedisse para que Deus te iluminasse. Para que as máscaras possam cair e você ter clareza do que realmente gera medo em você. Então, do que eu tenho medo? Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo do julgamento, tenho medo do fracasso, tenho medo de não dar certo, eu tenho medo das pessoas rirem de mim, eu tenho medo de perder dinheiro, eu tenho medo de não chegar em lugar nenhum. Do que eu tenho medo? Eu preciso nomear esse medo, essa é a primeira coisa. Eu preciso nomear o meu medo. E você vai parar e vai começar a analisar do que você realmente tem medo. E se faz sentido você ter esse medo. Porque sempre que a gente para analisar o porquê eu tenho medo, por exemplo, do julgamento, é porque eu não quero que ninguém fale mal de mim, que eu seja vista como muito boa, correta, aquela imagem perfeita. Muitas vezes é uma necessidade grande de apreciação e no fundo isso é orgulho, é vaidade. Então quer dizer que se eu enfrentar os meus medos, eu estou dando a mim mesma a chance de me edificar enquanto pessoa? Peraí, então é para o meu amadurecimento? É para eu ser uma pessoa mais virtuosa? Então vale a pena. Então vale a pena vencer esse medo. Porque se eu venço esse medo, eu me torno uma pessoa melhor. Vocês entendem isso? Que não é só sobre vencer medos, é sobre você se edificar, você se tornar uma pessoa melhor, você se aperfeiçoar e o quanto isso vai fazer bem para você. Então anota isso, vencer os meus medos faz de mim uma pessoa melhor. E por esse único motivo já valeria a pena. Outra coisa que você vai fazer, não para mim. Nada disso que você vai fazer é para mim. Você está fazendo para você. Nesse mesmo caderninho, você vai anotar o que eu quero para a minha vida. Quais são os meus sonhos
Quais são as minhas metas? Eu preciso ter clareza dos meus sonhos e das minhas metas. O que eu quero para a minha vida? Qual é o tamanho dos meus sonhos? Quais são as minhas metas? Pérolas. O seu sonho, ele precisa ser maior do que o seu medo. Por que você precisa colocar isso no papel? Para você ver que o seu sonho, ele tem um peso muito maior do que o peso do julgamento. Para você ver e visualizar e conseguir assim, colocar assim no papel mesmo, e conseguir ver que o tamanho do seu sonho, ele é maior do que qualquer medo. A recompensa por alcançar esse sonho, ela é maior do que qualquer medo. Eu falo emocionada aqui com vocês agora, emocionada mesmo, porque comecei a gravar essa aula, tive que parar, porque minha assistente financeira me enviou o meu faturamento desse mês de maio, e eu falei, uau, eu realizei mais um sonho. Eu cheguei numa meta que eu nunca tinha alcançado. E por que eu bati essa meta? Porque o tamanho do meu sonho era maior que o tamanho do meu medo. E por o meu sonho ser muito grande, eu consegui fazer coisas que eu achava que eram inalcançáveis para mim. Mas porque meu sonho era grande. Você precisa ter um sonho grande, você precisa ter um propósito. A sua carreira precisa ter um sentido. Se você já alcançou o sentido da sua vida, se você já sabe o seu propósito, olha, isso que eu vou falar é forte, viu? Segura essa. Se você sabe o seu propósito, se você já vê sentido na sua carreira, se você sente que você tem uma missão, não executar por medo é covardia. É covardia. Primeiro com você. Depois com Deus, que te deu os talentos, que te deu a missão. Cuidado com a covardia. Nós precisamos de sonhos, nós precisamos de metas, nós precisamos saber onde queremos chegar, porque nós precisamos ver que o tamanho do nosso sonho é muito maior que o tamanho do nosso medo e o tamanho da nossa insegurança. Medo de mudar de carreira agora. Medo de mudar de profissão. Teve pessoas que falaram, nossa, eu penso em mudar, mas será? E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não tiver cliente? E se eu for e der tudo errado? Mais uma vez, papel na mão. A gente precisa começar a pensar, tá, gente? Assim, a gente pensa o tempo todo, é uma chuva de pensamentos, mas a gente não pensa de forma inteligente. A gente fica só sofrendo com os nossos pensamentos, não coloca isso no papel. Aí você vai anotar o que de pior pode acontecer se der errado. E se der errado, o que eu farei? E se der errado, o que eu farei? E se der errado, o que eu vou fazer? E se der errado, eu vou dar um jeito. Eu vou fazer dar certo. Eu vou mudar a estratégia. Vou recalcular a rota. Eu só não vou desistir. E se der errado, por exemplo, se eu mudei de área e não estou conseguindo cliente, eu posso procurar uma mentoria para me aperfeiçoar, para ver onde estão meus erros. Eu posso começar a cuidar mais do meu emocional, porque muitas vezes é o nosso emocional que nos impede de crescer. E se der errado, não é o fim do mundo você dar um passo para trás. O errado é você não tentar por medo. Ah, Lorena, mas eu vou dar um passo para trás, mas eu vou me sentir rebaixada e não sei o quê. Aí no fundo a gente vai ver que, de novo, tem esse orgulho, essa soberba de quem é muito bom, de quem nunca erra. Eu também falhei muitas vezes. Eu contei isso na última aula que eu dei presencial. Tivemos também uma empresa que deu tudo errado, que nos deu grandes prejuízos financeiros.
Mas que bom que eu cometi esse erro, porque esse erro me ensinou um novo caminho, me ensinou a acertar dali em diante. Depois disso eu tive um crescimento gigantesco. Mas na época eu lembro que eu achava que era o fim do mundo e que minha carreira, que aquilo, né, era um sinal de um fracasso. Depois, se alguém quiser saber mais dessa história, eu posso contar com detalhes. Mas é de um outro negócio, não é meu negócio enquanto orientadora de carreira, um outro negócio que a gente tentou em família e não deu certo. Mas espera aí, isso não significa de que outras áreas não podem dar certo. Na verdade, é um sinal de que talvez aquela área era incompatível com a gente, com as nossas habilidades, com os nossos talentos. Enfim, o que eu estou querendo dizer para você? Que nenhum fracasso é definitivo e que você não pode deixar de agir por medo dele. Não pode. Você não pode fazer isso com você. O erro é assim, é porque as pessoas têm muito medo de errar. Não agem com medo de errar. Mas quem tem medo de errar nunca colhe os benefícios do acerto. Quem tem medo de errar não colhe os benefícios do acerto. E como é bom colher os benefícios do acerto, daquilo que deu certo, da alegria das suas pequenas vitórias, né? Ontem eu recebi mensagem de uma mentorada minha. Nossa, Lorena, eu estou extremamente feliz. Por quê? Porque eu venci um medo meu. E como isso é bom, como é prazeroso vencer os nossos medos, igual eu recebi agora minha tabela de faturamento. Que alegria! Porque não se trata só de dinheiro, se trata de superação. Como é bom a alegria de ver que a gente venceu os nossos medos. Semana passada uma mentorada minha me falou: Lorena, eu fiz o meu primeiro café. Eu fui com medo mesmo, igual você ensina. Eu fui insegura, mas fiz acontecer. E que sentimento maravilhoso é esse que eu estou sentindo? De superação, de quem cumpriu o seu dever, a sua missão e hoje colhe os frutos. O medo de errar está te impedindo de colher os benefícios do acerto. E você não pode ficar presa no medo de errar. Olhe para os benefícios do acerto, daquilo que você vai alcançar acertando. Outro ponto importantíssimo para vencer o medo de começar, mudar ou medo de crescer. A sua ambiência, as pessoas com quem você convive. Talvez você vai ter que reduzir contato com algumas pessoas que te jogam para baixo, que te fazem sentir ainda mais medo e pessoas que fazem com que você duvide do seu potencial. Que ficam falando: será mesmo se você faz isso? Nossa, mas é verdade que você vai deixar essa carreira para trabalhar nessa outra área? Você vai mesmo deixar essa segurança? Nossa, você vai mesmo começar a aparecer no Instagram? Pô, vai te chamar de blogueirinha? E às vezes a gente fica presa nessas pessoas e agora é hora de reduzir contato com elas e aumentar contato com quem está no mesmo nível que você. Aumentar contato com pessoas que querem chegar no mesmo lugar que você. Isso tem um poder gigantesco. Talvez você vai ter que se afastar por um tempo de algumas pessoas. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Você vai ter que se afastar de algumas pessoas para começar a se aproximar de quem tem o mesmo objetivo. Porque a depender da sua ambiência, você não vai conseguir sair do lugar. Comece a estar próxima de pessoas mais corajosas. Fazer mais network, mais contato, estar próxima mesmo, fazer esse movimento de se conectar com pessoas que querem alcançar o mesmo que você quer. Medo de crescer. Medo de crescer. Muita gente não sabe disso, mas que carrega dentro de si um medo de crescer. Teve uma vez que uma pessoa me falou assim: Lorena, eu falei pra ela: o seu medo é e se der errado? Não, Lorena. O meu medo é, e se der certo? E se der certo? O que será da minha vida? Como que eu vou ficar? Como que será o meu futuro se der certo? E se der certo, o que eu vou fazer? Aí eu vou pedir para você
fazer o que o mesmo que eu pedi para ela fazer. Você vai colocar mais uma vez no papel. Fulano, se der errado, quais são as consequências? Fulana, se der certo, quais são as consequências? Depois nós avaliamos o que pesa mais. O que mexe mais com você? O que realmente tem valor aqui? E ela falou, não, se der certo, o valor positivo para mim é muito maior. E aí ela começou a enxergar que dar certo valia muito mais a pena. E que valia a pena correr o risco de dar certo. Então a gente precisa começar a anotar mais, colocar no papel, fazer anotação, para que a gente consiga avançar. Crescer assusta, porque nos tira da nossa zona de conforto. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Porém, não existe crescimento com comodismo, sentada na cadeira sem fazer nada. Crescimento exige esforço e movimento. E você precisa fazer isso. Você precisa. É uma atitude de pessoas maduras. Simplesmente faço. Eu faço porque eu quero? Não, eu faço porque eu preciso fazer. Precisamos ser mais maduras emocionalmente para fazermos o que é preciso, para vencer esses medos. A partir do momento que você se tornar uma pessoa mais madura, você vai conseguir vencer mais medos. Sugestões: estejam mais próximas de Deus. Estejam mais próximas de Deus, porque Ele nos fortalece. E Ele nos ajuda mesmo. Eu tenho certeza que eu não teria vencido os medos que eu venci, as inseguranças, se não fosse a força dele, se não fosse o toque dele que me impulsionou. Mais um ponto. Estejam cercadas de pessoas que promovam o seu crescimento. Aquilo que eu disse no início, de olhar no seu olho para você ver que você não está sozinha. Nesse mês de junho, eu vou fazer algo especial. Eu sei que tem muitas pessoas que foram no Elevare e queriam ter comprado a minha mentoria, mas que por condições financeiras não conseguiram pagar naquele momento R$3.500, que é o valor da mentoria, para ter todo o meu suporte, meu direcionamento para a carreira. Então eu quero te dar uma opção que foi fruto, tenho certeza também, que de inspiração divina, que é a opção de você ter 1 hora comigo, 1 hora transformadora. Vou te dar a chance de eu olhar para a sua carreira e te mostrar os passos que você precisa dar para chegar onde você deseja. Você vai responder ao teste de análise de perfil. Eu vou mapear seu perfil, suas competências e te apresentar o melhor caminho para você. Isso com certeza vai reduzir seu medo, porque você vai sentir uma confirmação. Vai saber que aquilo que você pensa em fazer não é fruto da sua cabeça, mas que de fato uma missão, algo alinhado com você e com seu perfil. Porém, eu vou te dar muito mais do que uma sessão. Essa sessão, ela custa R$597, é o preço dela, é um preço que eu pratico há mais de 1 ano, R$597. Mas dessa vez, no mês de junho, nessa primeira semana de junho, eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar a chance de você receber a minha aula de missão profissional, para você identificar a sua missão profissional. Vou te dar acesso à imersão dos talentos, para você identificar os seus talentos. Muitas pessoas disseram que não conhecem os talentos, é porque ainda não fizeram essa aula. Depois que fizerem, vão saber sim qual é o seu talento. Tem teste específico para te ajudar a identificar os seus talentos. Então você vai receber aula de missão, imersão dos talentos. Você vai ter 1 hora comigo olhando para a sua carreira, para saber o melhor caminho para você, para te dar um plano de ação para você executar e mais. E mais. Apenas quem está no grupo VIP vai ganhar ainda uma mentoria em grupo. Uma mentoria em grupo. Então vão ser 4 entregáveis. Missão profissional, imersão dos talentos, sessão comigo individual e sessão em grupo.
É uma oferta que eu nunca fiz na vida, você sabe disso, você que me acompanha. Tudo isso por R$ 597, no cartão de crédito até 3 vezes sem juros de R$ 199 ou 12 vezes de R$ 58 no cartão de crédito. Você que se interessou, que sabe que precisa dessa ajuda, desse suporte, apenas na primeira semana de junho você terá essa oportunidade e eu estou aqui para pegar na sua mão e caminhar junto com você. Lembre-se disso. Para vencer o medo, nós não podemos estar sozinhas. Nós precisamos ver e sentir que tem alguém que olha por nós, que nos guia e que nos mostra o caminho. Eu estou aqui com você. Essa é a minha missão. Eu abraço ela para te ajudar a abraçar a sua. Obrigada.